Bondoso Deus, precioso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos encontrou, por esse amor sem medida, Pai, que nos resgatou e nos trouxe para estar em Tua presença, Senhor. Saber, ó Deus, que nesse tão grande propósito o Senhor nos incluiu. Tudo que vemos, tudo que o homem tem como precioso, tudo vai passar. Mas nós permaneceremos porque estamos em Ti, Pai. Os grandes reinos passaram, os grandes reis, faraós, todos passaram. E os que existem hoje passarão também. Mas que privilégio, Pai, nós permaneceremos para toda a eternidade, Senhor. Ajuda, Deus, vivermos uma vida de total gratidão pela Tua graça. Que o nosso coração Te louve, Te ame todos os dias da nossa vida, Pai. Não deixe nós sermos individualistas, mas que possamos lutar uns pelos outros. E essa salvação que foi boa para nós, possamos também levar aos demais, Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. E que o Senhor venha agora abençoar a palavra que será lida. E o momento que vamos ter de oração, dá-nos inspiração, Pai. Teus filhos que aqui entraram abatidos, preocupados, enfermos, todo tipo de problema, que eles saiam daqui vitoriosos. E assim todos os lugares onde estão Teu povo reunido, ou participando através da internet, que a Tua graça e a Tua presença seja com todos, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 4, verso 21 ao verso 24. São João, capítulo 4, versículo 21 ao 24. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Podeis assentar, irmãos? A adoração é uma forma de exaltar aquele que nós temos por divino, superior. E o homem em si, o profeta disse que ele já nasceu. Todo homem vem com um instinto para adorar. E todos adoram. Só que nem todos adoram a Deus, mas todos adoram alguma coisa. Porque há um instinto dentro da pessoa por reverenciar.
adorar. Muitos adoram ao pecado, outros adoram a si mesmos, alguns adoram um sistema, uma religião. Há pessoas que adoram até mesmo um toco, uma madeira. Eles têm aquilo como algo sagrado. Há pessoas que adoram animais, como na Índia. Eles têm a vaca, né, como um ser divino. E eles adoram, prestam culto. Aqueles animais às vezes entram no meio do povo e vão fazendo confusão e ninguém pode tocar, ninguém pode, porque é um animal sagrado. Aqueles que adoram os crocodilos. Então, todos têm alguma coisa pelo qual eles reverenciam e eles adoram. O ateu, se tivesse alguém nos assistindo, ele diria, menos eu não adoro nada. Eles adoram também alguma coisa. Porque todos foram feitos com esse instinto para adorar. Eles adoram a ignorância. O ateu adora a ignorância. A ignorância de dizer que viemos do nada, que não há um ser supremo. Então todos estão focados em alguma coisa. Me faz lembrar uma história de dois cientistas. Inclusive eu li uma vez um livro falando sobre uma discussão, né, entre cientistas cristãos e cientistas ateus. E os cristãos procurando convencer aos ateus de um Deus, de um ser supremo. E a resposta, ou o argumento mais forte dos ateus para dizer que não há um Deus, era o seguinte: atribuir a existência das coisas a um ser supremo é apequenar a nossa profissão. Em outras palavras, se nós crermos que as coisas vieram à existência porque alguém fez, então o trabalho deles é em vão, porque daí é simples dizer isso surgiu porque Deus o fez. Então eles querem tirar Deus de cena para, na verdade, se autocolocar como um destaque, centralizar as coisas neles, e então estão adorando a si mesmo, estão adorando a ignorância. E como eu disse, houve uma história de dois cientistas, um cristão e um ateu. Eles trabalhavam em um laboratório ali e o cristão sempre procurava convencer o seu colega de um Deus, de um ser supremo. Mas sempre o amigo tinha seus argumentos. Mas um dia ele entrou em férias, aquele ateu. E o cristão teve uma ideia. Havia ali a recepção, onde na entrada do local de trabalho, e ele chamou então um artista e pediu para ele que fizesse uma arte. Qual arte ele queria? Que obra ele queria? Ele pediu para ele fazer todo o sistema, os planetas, o Sol, a Terra, e tudo girando conforme realmente se crê que os planetas estão girando, esses corpos celestes. E ele deu toda a explicação, e aquele homem era uma pessoa muito esperta, ele fez.
e colocou aquilo funcionando exatamente como o sistema, girando perfeitamente. Era uma réplica do universo ali. E quando terminou as férias, aquele homem, aquele cientista, voltando, quando ele chega, ele se depara com a réplica do universo. E ele ficou realmente maravilhado com aquela obra de arte. Como funcionava, como girava, tudo exatamente como a ciência diz. E aí ele chegou para o seu colega, para aquele cientista cristão, e disse: mas que obra de arte maravilhosa, coisa linda, quem fez? Quem é o autor disso? Quem? Aí aquele irmão, aquele cientista disse: ninguém fez. Como assim ninguém fez? Não, surgiu aí, de repente apareceu. Aí ele falou: você está me tirando da minha cara? Como que vai ter surgido? Alguém deve ter feito. Aí ele disse: agora te peguei. Se você não consegue crer que uma réplica, uma simples obra de arte não pode ver a existência sozinha, agora vamos crer que o universo, aquilo que é real, surgiu do nada? E diz a história que aquele homem então se converteu, se rendeu à fé de que há um Deus que domina sobre tudo. Mas nós, não precisa ninguém provar para nós, nós cremos naturalmente de dentro de nós, né? Nós sabemos, nós não buscamos explicação, compreender. Quanto mais você não compreende, mais você se maravilha. Mais você engrandece aquele que fez, aquele que sabe todas as coisas, que programou todas as coisas. Na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, o irmão Brana diz que os cientistas se gabam e ficam orgulhosos por eles conseguir prever um eclipse daqui a 50 anos, o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto e o segundo. E aquilo se cumpre exatamente como eles previram. E eles ficam todos orgulhosos. O irmão Brana diz: muito mais é aquele que faz com que tudo gire, de forma que não atrase e nem se adiante. Então, esse é o Deus que nós servimos. Um outro cientista, dizendo sobre a evolução, tentando convencer que as coisas evoluem, que o homem é o fruto de uma evolução. E aí alguém explicando disse assim, por exemplo, a girafa. A girafa, você sabe que ela é muito alta. E o coração é o motor, é a bomba do corpo, né, que bombeia o sangue. Agora, se você colocar uma bomba num poço para bombear água em cima do morro, tem que ser uma bomba potente. Imagine, então, o coração de uma girafa tem que ter muita potência para fazer com que o sangue suba e vá até o seu cérebro, oxigene o cérebro e assim por diante. Mas dizia o cientista cristão, ele disse que Deus, em sua perfeição, colocou válvulas ali antes de chegar no cérebro da girafa para amortecer a pressão do sangue. Porque se o sangue chegar lá com a mesma pressão que sai do coração, daria um AVC na girafa e ela morreria. Estouraria o seu cérebro. Além das válvulas, que não é uma só, vai diminuindo a pressão. Quando passa pela última válvula, ainda Deus fez um material esponjoso para terminar com a última pressãozinha que resta. E aí o sangue entra suavemente
no cérebro daquela girafa. Aí os ateus, aqueles que pregam a evolução, diz: bem, isso foi a evolução. A girafa foi evoluindo, foi se adaptando. E o cientista disse: bem, se não houvesse esse sistema para amortecer a pressão do sangue, a primeira vez que a girafa baixasse a cabeça para beber a água, o sangue desceria com uma pressão e explodiria seu cérebro. E aí ele disse: e um animal morto não evolui. Como iria evoluir para criar essa proteção? Então Deus fez tudo muito bem pensado. E assim tudo é perfeito. Por isso nós não discutimos com Deus. Nós não discutimos sobre a nossa vida. Paulo diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você ora, você pede, você acha que aquilo é algo realmente que tem que ser, mas se não for, você só diz: Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. E aí então nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós o adoramos em espírito e em verdade. O Pai busca esses adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, por isso, tudo aquilo que nós fazemos em espírito. Nós fazemos em verdade, nós não fazemos em uma obra teatral, um teatro. Nós não choramos na oração para fazer um teatro, como a criança às vezes faz um teatro ali na frente da mãe, chora, se bate e parece que vai morrer, e quando alcança aquilo que ela pediu, acabou todo o desespero. Não, nós se aproximamos de Deus com sinceridade. E quando nós oramos pelos nossos irmãos, hoje nós viemos aqui para orar, nós fazemos em espírito. Antes de você pôr a mão, você põe o seu coração. Antes de você orar pelo seu irmão, você primeiro sentiu no seu coração um desejo de que ele seja abençoado. Aí a tua oração tem efeito. Aí você realmente põe aquela pessoa e você se põe no lugar dela. E você chega perante Deus e aquela oração é ouvida. E aquele irmão é abençoado. Então nós viemos aqui para orar. E nós devemos orar menos por nós e mais pela obra, pelos outros, pelas famílias. Às vezes você ora, entra no Espírito e começa a orar e interceder por esse, por aquele, ao ponto que termina o culto de oração, você esqueceu de orar por você. Mas não pense que você saiu dali sem tua bênção. Deus vai olhar e vai dizer: meu filho, você pediu por tantos, a tal ponto que esqueceu de pedir por os seus problemas. Eu vou te abençoar também nisso. Essa é a maneira, irmãos, é fazer as coisas em espírito. É nos colocar, e o Mombrano na mensagem Apocalipse, livro de símbolos, ele diz que a oração feita por um sentimento sincero tem mais efeito do que alguém que tenha um dom para orar. Quer dizer, uma pessoa que tem o dom de cura, você que não tem esse dom, se você orar com sentimento, a oração terá mais resultado do que aquele que propriamente tem um dom. O profeta conta o caso daquela irmã que estava esperando para receber a oração pela sua criança doente, e a criança chorava, e havia uma irmã ali, vendo aquela cena, aquela irmã sentiu tanta compaixão por aquela criança, aquele sentimento de mãe, e ela desejava ajudar de alguma forma, ao ponto que ela não sabia o que fazer, então ela se levantou do seu assento e ofereceu para a mãe, que estava com a criança enferma, o seu lugar. E a irmã disse: não tem como eu me assentar. A criança só chorava.
E ela então sentiu, disse o profeta, um desejo profundo, um sentimento de orar por aquela criança. E ela pensou em se aproximar para orar e pensou, não, o que é isso? Logo o irmão Branham vai orar por ela e vai ficar tudo bem. Mas o tempo foi passando e aquele sentimento, aquele desejo de orar por aquela criança era tanto que ela não se conteve e ela chegou e disse, irmã, não leva a mal. Eu sei que o profeta, o irmão Branham, vai orar por o seu bebê e ele vai ficar bem, mas eu sinto um desejo, um sentimento de orar pela essa criança. A senhora não levaria a mal se eu fizesse isso? E ela disse, não, irmã, pode orar. E ela orou por aquela criança e imediatamente a criança parou de chorar. E a irmã então pôde se assentar e assistir o culto. E quando chegou o momento da oração, ela tinha o cartão de oração, ela entrou na fila. E quando ela chega perante o profeta, o irmão Branham, tendo discernimento, olhou e disse, irmã, sua criança não tem nada. Sua criança está curada. Aí logo surge uma visão e ele disse assim, há poucos momentos atrás, aquela irmã ali, ela sentiu um desejo muito grande de orar pela sua criança. E ela orou, e sua criança foi curada. E o profeta disse o seguinte, a oração dela tem muito mais efeito para sua criança do que a minha própria oração. E ele disse, porque eu não tenho um sentimento de mãe como ela. Então, é você fazer as coisas em espírito. O Pai busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Antes de abrir a boca para falar do problema do seu irmão, ore por ele. Não vamos espalhar as coisas, jogar, como diz o ditado, no ventilador para todo mundo saber, com a desculpa muitas vezes, para que saibam, para orar. Às vezes não é simplesmente aquela fraqueza de não poder ficar sem falar do problema desse, problema daquele. E às vezes causa mais dano. Expõe a vida das pessoas ali no grupo. Vamos orar por fulano, está passando por isso, isso e aquilo. Mas eu coloquei no grupo para pedir oração, mas causou dano, porque daí outras pessoas acabam contando para esse, o outro conta para o outro. Quando vê, a pessoa que está passando pelo problema sabe que o seu problema agora já é público. E o diabo aproveita daquilo, joga mágoa. Então, devemos ter prudência. Então não vou pedir oração? Peça, mas não precisa expor a pessoa. Deus sabe. Só diga irmãos ou irmãs. Tem o grupo das irmãs que oram, né? Vamos orar. Há um problema que eu quero colocar diante de Deus aqui. Mas precisa saber. Não precisa. É algo que a pessoa está passando, um problema. Por que saber? Mesmo quando nós vamos orar publicamente na igreja, coletivamente, melhor dizendo, você não precisa falar teus problemas para que o irmão que está ao lado escute o que você está pedindo. Você vai, às vezes, jogar a pessoa em dificuldade. Se está a sós com Deus, pode falar. Se não está, fala para Deus, Senhor, o Senhor conhece o que eu estou passando. Eu coloco diante de Ti, Deus sabe todas as coisas. Às vezes nós queremos se aproximar de Deus como se aproxima de um ser mortal, falível, um ser humano qualquer, que tem que explicar tudo em detalhe para que a pessoa entenda. Deus conhece as coisas. E aí então, vamos orar uns pelos outros. Mas orar da maneira que possa Deus tomar aquilo e abençoar. Não expondo as pessoas. E colocando sempre aquela pessoa, ou melhor, você se colocando no lugar daquela pessoa.
Quando você vê alguém em dificuldade, pense primeiro, se fosse comigo, como eu gostaria que as pessoas agissem diante disso que eu estaria passando. Eu gostaria que elas orassem por mim, eu gostaria que elas tivessem paciência comigo, então é assim que eu vou fazer para com os demais. Então, irmãos, viemos para orar, vamos orar. Vamos orar em espírito e em verdade, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pela obra, vamos orar pelas famílias. O poder da intercessão é tremendo, nós não temos noção do que é o poder da intercessão. Você interceder realmente, e você realmente toma o problema daquela família e começa a orar. Persistência, até que aquilo seja resolvido. Aí nós vamos ver Deus atuando de uma maneira mais profunda. Orar pelo evangelismo, os programas de rádio, milhares e milhares, milhões de folhetos que são distribuídos. Que Deus unja, que Deus desperte aquela pessoa para atentar para aquele folheto, para aquela frase. Lembra do testemunho do irmão Daniel Olessi, ali de Malawi, quando ele esteve aqui visitando? Foi através dele que o pastor Febroni foi a primeira vez à África, no ano 89, quando ele escreveu para Goiânia, na época, e o testemunho dele foi, vocês lembram? Ele foi com seu amigo, e enquanto seu amigo foi visitar alguém, no hospital, ele ficou encostado ali no muro, e uma mãe chega numa venda e compra um pedaço de bolo para a criança, e eles embrulharam aquele bolo em um papel, e quando a mãe sai e passa na frente do irmão Daniel, ela desembrulha o bolo para a criança comer e joga aquele papel. E aquele papel era uma capa de uma mensagem. E o que ele viu escrito: de volta à palavra original. Quando ele viu assim, chamou-lhe a atenção, ele pega e vê o endereço, Goiânia. E a partir dali, começa a obra naqueles países da língua portuguesa, que hoje conta com milhares, milhares, milhares de irmãos. Agora, é Deus que despertou a atenção dele para uma frase. Alguém em algum lugar havia intercedido pela obra. E Deus, o profeta diz, ele vai tomar a sua oração e vai aplicar lá onde houver necessidade. Por que Deus quis assim? Não sabemos, mas ele quis assim. Que as coisas aconteçam de acordo com a nossa oração. Ele olhou e viu assim muitos pecadores, Jesus Cristo olhou. E ele disse, a seara é grande, e os ceifeiros são poucos. Orai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Quem é o Senhor da seara? Era ele mesmo. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, peçam para mim, para que eu envie ceifeiros. Porque ele quis compartilhar conosco o reino dele. Vocês estão entendendo? Ele quis que ele nos honrou em nos colocar nesse grande projeto. Ele não queria eu e você como fantoche. Ele não queria eu e você como flores de parede. Ele queria que o seu grande projeto da redenção fosse desenvolvido através de nós. Vamos nos colocar de pé. Vamos falar com Deus.
Precioso Deus e eterno Pai, o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nós viemos aqui essa noite, não porque não tínhamos onde ir, mas viemos porque sabemos que aqui é o melhor lugar para vir. E vamos agora se aproximar de Ti em oração. E queremos que o Senhor nos inspire a falar contigo, a interceder pelos nossos irmãos, pelas famílias, por aqueles que às vezes olhamos e achamos que não tem mais solução. Mas permita que nós possamos colocar essas vidas em nossos corações e bater na porta com sentimento por eles. E o Senhor se moverá em favor dessas vidas. Senhor, dá-nos graça, Pai, para que a nossa vida seja uma arma em suas mãos. Para que a nossa vida seja, ó Deus, o canal do Senhor para operar e trazer as bênçãos. Que nós não sejamos individualistas, ao ponto de somente orar por nós e quando muito pela família, mas que possamos sentir, Pai, a preocupação por todos, Pai. E que o Senhor nos desperte nas madrugadas com sentimento de oração. E que ali, Pai, possamos orar por alguém que nem conhecemos, por famílias que estão em momentos decisivos, momentos de luta. Senhor, que a nossa vida seja, ó Deus, um canal de vitória, de bênção, pelo Teu povo, pela obra, pelo nosso pastor, pelo ministério que o Senhor o deu, pelos diáconos, pelos líderes de cânticos, músicos, os obreiros, por todos que trabalham na obra, Pai. Para que através da nossa oração, o inferno seja desarmado e o Senhor dê a vitória ao Teu povo. Deus, faça isso, Pai. Inspira-nos para isso. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém.